Graça e a paz do Senhor, amados. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma noite, com a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Amém? Agora, algumas restrições ainda maiores, né? A gente está com um tempo um pouco mais reduzido, mas Deus é fiel, sabe todas as coisas, e creio que Ele que nos capacita, Ele que nos direciona. Então, Ele vai nos fortalecer, nos dar direção e vamos conseguir, em nome de Jesus, levar a vocês a palavra de Deus, aquilo que o Senhor preparou. Amém? Quem está com seu livrinho aí, a lição de número 2, hoje, um despertamento espiritual, um milagre. Era importante que os amados tivessem um caderninho, né, para estar anotando as referências, algumas coisas que a gente comenta, que a gente traz algumas curiosidades, algumas informações. Então é importante, é bom até para os irmãos estarem estudando depois, né, mais para frente. Amém? Então, vamos só fazer uma oração para que o Senhor venha nos capacitar. Enquanto isso, os irmãos vão compartilhando aí, mandando seu like, mandando as perguntas. A Bíblia está aqui nos auxiliando, aí ela vai estar passando por novas perguntas, amém? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, meu Pai, por mais essa oportunidade, Senhor querido, de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, compartilhando, Senhor amado, a tua palavra, o teu ensinamento, ó Deus. Oro, Senhor amado, para que o Senhor venha abençoar a cada vida que está agora prestigiando essa live, Senhor, prestigiando esta aula, Senhor amado. Nos dá direcionamento, nos capacita, Pai. Nós estudamos, nos preparamos, mas é o Teu Espírito Santo que age através das nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada aluno, cada um que está assistindo, que está participando dessa aula, Deus. Honra, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus. Dá entendimento, Senhor amado, para cada um. É porque nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu costumo falar que cada lição que passa é uma mais gostosa que a outra, né? É uma mais forte, uma fala mais que a outra, né? É assim, não tem como dizer essa é mais gostosa, essa é melhor. Não, cada uma traz um ensinamento diferente para nós. Amém? E essa não é diferente, bem de encontro com a nossa realidade. É bem atual, né? Bem atual mesmo. Ela fala sobre o despertamento em tempos de crise, né? Está falando um pouco do profeta Daniel, do exílio do povo judeu na Babilônia, dos 70 anos que eles ficaram exilados, no meio de um povo idólatra, sofrendo humilhação, né? Aqueles deuses que eles então cultuavam, né? Acabaram sendo humilhados por conta daqueles deuses mesmo, que nunca o responderam. Nós temos um Deus que nós sabemos que é acima de todos, né? E que nos responde, que está atento, nos ouvindo, nos capacitando. Então nós vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu, qual foi o propósito desse povo ter ido para a Babilônia, por que eles tiveram que ficar lá 70 anos? Porque tudo tem um propósito de Deus, né? Nada acontece por acaso, nada é em vão, exatamente, Vi. Nada foge do controle de Deus, amém? Então isso que nós vamos entender um pouquinho hoje dentro dessa lição, amém? O nosso textual está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Os amados que estão em casa, se tiver a Bíblia aí, quiserem abrir, Romanos 13, 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo está falando desse sono, né, Vi? Não é sono de sono, tá, gente? Literalmente. Literalmente. É sono no sentido de mornidão. É no sentido de descaso com a palavra de Deus. Já aceitei Jesus, eu já batizei, que eu salvo, acabou, não preciso mais, tranquilo. Não, muito pelo contrário. Principalmente nos dias atuais, né? Que estamos vivendo essa pandemia, vivendo essa crise financeira, crise emocional, em todas as áreas, no mundo inteiro. Amém? Então é o momento de despertarmos mesmo como povo de Deus, de nos colocarmos em oração, de clamarmos pelo sangue de Jesus, de pedirmos que o Senhor venha nos direcionar. Amém? Porque todo avivamento acontece quando Deus desperta o nosso coração. E será que nós estamos deixando Deus despertar? Infelizmente, hoje em dia, a gente pode ver que, infelizmente, tem sido ao contrário, né? Quanta mornidão que a gente tem visto hoje em dia. Verdade. Infelizmente é verdade.
pessoal não está... O povo, né? Quando eu falo do povo, não é só o povo que não tem conhecimento da palavra, mas é o povo que está dentro da igreja mesmo. O povo que tinha que estar buscando mais. Às vezes não tem preguiça, não quer ser exame de corpo. São poucos que pagam o preço mesmo, que decidem vir para o estudo, que decidem sentar essa 1 hora e aprender um pouco mais. Porque nós não sabemos tudo também não, nós também sentamos e aprendemos para poder transmitir um pouquinho. Tem umas coisas que eu não entendi nada. Aí você vai perguntando para você, não entendi o que esse texto está falando. Mas é assim, então juntos vamos aprendendo e crescendo, amém? Amém. A nossa verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Olha que lindo. É uma consequência, ou seja, se nós nos submetermos à vontade de Deus, consequentemente vai haver um despertamento e consequentemente vai haver um avivamento. A Bíblia até trouxe um comentário de um livro aí sobre despertamento, sobre avivamento, né, Bíblia? Depois você vai comentar um pouquinho. Então, amados, é isso aí. O segredo está aqui. Submissão à vontade de Deus. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Ela realmente é um pouquinho assim, digamos que não é de um fácil total entendimento, mas nós vamos estar explicando para os amados qual é o significado dessa leitura. Amém? Pode ler já? Pode. O primeiro está em Esdras 1. No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Círio, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Círio, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, agora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Sírio tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Pode ler o outro? Pode. Agora em Neemias 1, a partir do verso 1 também. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Amém. Essa leitura do livro de Esdras, de Neemias, está falando quando o povo judeu foi levado cativo à Babilônia. Quando ele fala aqui que Ciro fez passar um pregão, era uma lei que deveria ser cumprida por todos. Deus tocou o coração do rei Ciro, apesar de ser um rei idólatra. Alguns estudiosos acreditam que pelo fato dele conviver com Daniel, que tinha uma vida consagrada, uma vida de oração, tinha um exemplo de cristão, alguns estudiosos dizem que Ciro chegou até mesmo a se converter e a servir o Senhor. A Bíblia não nos relata isso, foi que alguns estudiosos falam isso. Mas Deus tocou o coração de Ciro
e ele fez passar um pregão, ou seja, criou uma lei dizendo que, a partir daquele momento, todos os judeus que estavam cativos na Babilônia estariam livres, poderiam voltar para Jerusalém e edificar a cidade, edificar o templo, que aqui na Neemias 1, de 1 a 3, fala que tinha sido derrubado, as suas portas queimadas, os seus muros quebrados, e os que não tinham sido levados cativos tinham ficado lá e estavam em grande miséria. E aqui ele fala também que, inclusive, os utensílios que Nabucodonosor havia trazido do santuário, o rei Ciro pediu então que se levasse de volta. Vocês lembram da lição anterior? Que o Belsazar, neto de Nabucodonosor, fez uma festa para todos os reis, todos os manda-chuvas, e quando estava completamente embriagado, pediu que trouxesse os utensílios sagrados do templo, beberam dentro dos utensílios sagrados, e aí onde então Deus escreveu, e aí Daniel traduziu, e ele acabou sendo assassinado. Amém? Então vocês lembram um pouquinho da lição anterior. E esse texto de Esdras está falando isso. Então, esses utensílios que haviam sido tirados do templo foram devolvidos aos judeus. Inclusive, foi dado dinheiro, ouro, prata e bens para que eles pudessem reconstruir então o templo. Amém? Então, essa, a leitura bíblica em classe está falando conosco a respeito disso. Por quê? Porque Filipenses 2,13 fala que Deus é o que efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Então, independente de Ciro ser idólatra, independente de Ciro ser quem ele era, Deus decidiu usá-lo e Deus tocou no coração dele, e ele então atendeu a esse pedido do Senhor. Inclusive, ele declara, né, que foi Deus quem ele reconhece a soberania do Senhor, quando ele fala que foi Deus quem me deu tudo que eu possuo, todas as terras, todos os bens. Isso é o sentido de submissão, de humildade, de reconhecimento. E isso muitos cristãos às vezes não têm. Deus dá um ministério, não, mas é o meu ministério. Não, o ministério é do Senhor. Nós somos apenas dispenseiros da casa do Senhor. O que é dispenseiro? É um mordomo. É o que serve. Nós somos apenas mordomos. Glória a Deus que somos mordomos, né? Porque o mordomo cuida do que é do seu Senhor. E cuida assim com zelo, né? Isso é forte, né? Porque aí você para e pensa, será que eu estou cuidando? Muito bem, isso mesmo. E o como eu estou cuidando, né? E nessa lição nós vamos então ver a origem do despertamento espiritual e as finalidades desse despertamento espiritual. O decreto de Ciro já estava lavrado, ou seja, tinha sido assinado e selado com o selo do rei. Os judeus poderiam voltar à sua terra, erguer os muros, reconstruir o santo templo, mas a tarefa parecia bem difícil ainda. A maioria dos judeus estava acomodado à vida boa da Babilônia e não estava disposto a voltar para a terra deles, não. Por quê? Para Israel? Porque lá eles vão ter que trabalhar, vão ter que se mexer. E às vezes nós não gostamos de esperar, nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso momento, sem que nós tenhamos que fazer nada, não é verdade? Então foi nesse momento que o Espírito Santo toca o coração de Ciro e permite falar, até vou te dar bens e riqueza. E mesmo assim, tem gente que não foi, viu? Teve alguns que permaneceram ali na Babilônia, que já tinham construído suas casas, feito suas famílias, tinham o seu comércio e decidiram ficar por ali mesmo. E isso acontece no meio cristão também. Aqueles que o Senhor chama, mas acostumou com a boa vida, acostumou com a tranquilidade, acostumou com aquele culto de quarto domingo e acabou. Não preciso fazer mais nada, não preciso orar, não preciso buscar, não preciso pregar a palavra, né? E aí cai na mornidão espiritual. Amém? Ponto 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Eu trouxe aqui um subsídio teológico. O poder de Deus gera as ações dos homens. A Bíblia registra que o imperador Ciro foi despertado por Deus. Está lá em Esdras 1:1. A partir daí, Ciro entrou em ação para ajudar o povo de Deus. Olha só, a partir de quando? De quando ele foi despertado. É preciso destacar que se não houvesse o agir de Deus, Ciro não seria despertado. O agir de Deus se dá pela ação do Espírito Santo e o seu poder. A palavra poder, referindo-se ao Espírito Santo, significa força em movimento,
Portanto, toda ação para com Deus, sua obra é resultado da ação do próprio Deus. Amém? Isso não vem no livrinho de vocês, é um subsídio teológico que eu trouxe aqui. Amém? Por isso que eu comentei que era importante, se os amados puderem, né, ter um caderninho, alguma coisa para estarem anotando. São alguns pontos que são importantes a gente estar marcando para depois a gente continuar a reler em casa com o tempo, né? E estudando novamente. Amém? Então, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Nós vimos ali em Esdras 1, olha lá, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Amém? Deus despertou a Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Nós vimos na lição passada. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Então não adianta eu orar? Não. Pelo contrário, né? Pelo contrário, aqui dá para ver o quão forte, como tem poder uma oração, né? Exatamente. E trazendo para os dias de hoje, aqui ele orou pelo povo, né? Pelo despertamento. E aqui a gente pode orar pela tanta coisa que está acontecendo ao nosso redor, se a gente se juntar e orar, imagina o que Deus não pode fazer. Então, um homem se colocou à disposição para orar e Deus interviu. Lógico, se não fosse Daniel, Deus levantaria outro para interceder. A gente é apenas instrumento. Exatamente. Mas por que foi Daniel? Porque Daniel estava lendo a palavra de Deus. A Bíblia fala que ele estava lendo as escrituras. E aí ele percebeu então que o tempo do cativeiro, de findar, de terminar o cativeiro, estava chegando. Mas até então nada tinha sido feito para que o povo fosse restituído à sua nação. Aí Daniel se pôs à presença do Senhor em humildade. E falou, Senhor, e aí, como assim? Aí o Senhor falou, não, fica calmo, Daniel, já está tudo preparado, já está tudo certinho, porque nada foge ao controle de Deus. Mas daí realmente a importância de nós orarmos. Porque Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que nós levemos até Ele as nossas necessidades. Ele sabe? Ele sabe. Mas se nós ganhamos de mão beijada, o que nós fazemos? Fica igual filho mimado. Exatamente, não aproveitamos, não é verdade? Então o Senhor permite que venham as provações, para que haja um despertamento, para que a gente se coloque na presença do Senhor. Aliás, não deveríamos nem sair da presença do Senhor, mas muitas vezes a gente acaba saindo, né? E precisamos então retomar isso, precisamos voltar a orar mesmo com fervor. Nós vamos ver no decorrer da lição a importância de orar fervorosamente também, com gemidos inexprimíveis. Amém? Olha lá, Isaías 26:12 fala o seguinte: Senhor, Tu estabeleces a paz para nós. Tudo que alcançamos, fizestes para nós. Quer dizer, não somos nós. Olha lá, o próprio Deus que faz o milagre do despertamento de Ciro. Isaías reconhece isso. Lá em 1 Coríntios 12:6 também, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. A gente acha que tem hora que a gente precisa lembrar que não é porque a gente é cristão, que a gente está fazendo a vontade de Deus nos caminhos dele, que a gente vai estar isento de provação. Mas a diferença é que Deus vai estar com a gente em todas elas. Nada fugiu do controle de Deus, apesar de muitas vezes fugir do nosso controle, mas no controle dele, que é ele que pode resolver, não fugiu. Exatamente. E muitas vezes a gente se esquece disso e aí acaba se desesperando. O que aconteceria se Daniel se desesperasse? Tenho certeza que Deus não ia ser do jeito que Deus fez, não é? Ia ser diferente, com certeza, né? Mas Daniel fez o quê? Confiou, porque ele sabia que tudo exatamente estava no controle de Deus. E ele sabia que Deus usa os instrumentos para cooperar com ele. Quem nessa noite aqui é instrumento do Senhor? Amém? Quem nessa noite quer cooperar com a obra de Deus? Amém? O autor do despertamento é o próprio Deus. É Ele mesmo. Ó, Deus usa instrumentos para cooperar com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Então Daniel foi um instrumento nas mãos
do Senhor para que houvesse esse despertamento no coração de Ciro. Quem sabe Ciro não viu Daniel prostrado orando? Não sei. Talvez Ciro tenha visto, talvez isso tenha movido o coração de Ciro. Pô, Daniel é um líder, abaixo de mim é ele. Ele está lá orando, está lá buscando o Deus dele. Opa, peraí, então, né, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. E aí Deus, então, despertou o coração de Ciro. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus diz que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quer dizer que nós somos levados ao léu? Não. Quando somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, somos despertados para fazer a obra de acordo com a vontade de Deus. Amém? Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Hebreus 6,5 diz que experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha que lindo! Ou seja, nós então podemos ver os resultados e até mesmo sentir a operação das virtudes. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos o poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ponto 2. Quais são as finalidades do despertamento? Eu trouxe aqui também um subsídiozinho teológico para a gente entender um pouquinho melhor. Primeiro ponto aqui é restauração nacional de Israel. Segundo ponto é a restauração espiritual. E aí depois nós vamos entender como Deus cumpre as suas promessas. Mas vamos ver passo a passo agora aqui, entender um pouquinho o que aconteceu, por que aconteceu? Por meio do agir de Deus, houve as seguintes restaurações. Primeiro, o fim do cativeiro. Encerrou os 70 anos, houve o fim e o povo foi liberto e permitiu-se então que ele fosse para Jerusalém, reconstruir o templo, né, e adorar o seu Deus. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 3. Houve também a segunda finalidade do despertamento foi o retorno dos judeus para Jerusalém. Jeremias 27, 22 fala o seguinte: serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei a este lugar. Glória a Deus. Então, amados, é bem aquilo que a Bíblia falou. Não é porque somos cristãos, não é porque estamos na presença de Deus, que estamos isentos de provações. O Senhor manda nos dizer nessa noite que nós vamos passar pelo que temos que passar até o momento que Ele assim o quiser. E quando Ele determinar então, e quando Ele ver então que nós estivermos prontos, que nós estivermos preparados, que houve um despertamento sincero do nosso coração, aí então o Senhor vai nos tirar dessa provação. Aí então o Senhor vai nos livrar na provação. Aleluias. Amém? Mas precisamos permanecer firmes. Amém? E o terceiro ponto foi a reconstrução da cidade. Está lá em Isaías 44, 28. O Senhor disse acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Olha só, Ciro foi um pastor nas mãos do Senhor. Era um rei, até então, idólatra. Amém? Com essas restaurações, Israel recuperou a unidade nacional, social e religiosa. Voltou a ser nação, voltou a ser uma comunidade e voltou a ter o seu templo para adorar o seu Deus. Quando o profeta Jeremias entrega a mensagem acerca de 70 anos de cativeiro, isso indica que haveria um tempo de correção, mas também de restauração.
Jeremias 25:11 fala o seguinte: ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Amém? Por que será que, então, Israel ficou, ou os judeus ficaram por 70 anos na Babilônia? Nós vamos entender um pouquinho agora a respeito disso. Amém? Vou ler aqui o tópico 1 do ponto 2, a restauração nacional de Israel, e aí então eu vou explicar para os amados um pouquinho do porquê ocorreu essa restauração. Amém? Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. O que é incutir? É colocar, tá bom? Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes. Está lá em Isaías 44, versículos 28 e 45, versículos de 1 a 6. Isaías 44, 28, que diz acerca de Ciro, nós vimos já anteriormente, né? Ele é meu pastor, ele realizará tudo que me agrada, ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do seu templo sejam lançados os seus alicerces. Isaías 45, de 1 a 6, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita segura com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Eu irei diante de você, aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Pelo amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim, não há outro Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não o tenha admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia! Isso é o que o Senhor falou a respeito de Ciro. Era como Deus iria usar Ciro, um rei idólatra, para tratar com a nação. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Ciro proclamou um edito, né? Autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Vamos entender agora então por que o povo precisou ficar cativo e por que houve esse despertamento. Qual foi a necessidade para que houvesse? Primeiro, Deus precisava de uma nação santa, de um povo escolhido, separado. Dentro dessa nação santa, Deus precisava de uma família santa. Para que essa família santa? Para que através dessa família santa fosse gerado o Messias. E como ele poderia trabalhar uma família santa se essa família não tivesse sido tratada na sua idolatria? Não tivesse sido tratada no seu coração? Como Israel estava na Babilônia, no meio de um povo idólatra, de um povo que adorava vários deuses, Deus precisou provocar um despertamento para que houvesse um repatriamento. O que é um repatriamento? É uma volta para a sua cidade de origem, para a sua terra natal, porque o povo não saiu de lá de livre espontânea vontade. Foram obrigados, eles foram levados cativos de Jerusalém. E houvesse então a santificação do povo escolhido. Depois do cativeiro não teve mais idolatria em Israel, pois foi um povo curado. Tanto se vocês pegarem, se a gente for ver os profetas que pregaram depois do cativeiro babilônico, nenhum profeta, Esdras,
não vou me lembrar agora quem pregou depois também, acho que Jeremias também andou pregando depois. Eu não vou me lembrar agora exatamente, mas depois vocês, fica de tarefinha vocês lerem aí também, é bom vocês estudarem um pouquinho também, né? Quais foram os profetas que pregaram depois do cativeiro babilônico? Eles não pregaram mais contra a idolatria para o povo judeu. Eles pregaram sim sobre a acomodação, sobre a vanidão, sobre o sofrimento espiritual, isso sim, mas não precisou mais pregar sobre idolatria. Já haviam sido curados. Porque naquele período existiam 3 tipos de pessoas. Existia o quê? Depois eu vou explicar mais aprofundado para vocês aqui. Tinha os monoteístas, nós já vimos isso em lições anteriores, que adoravam apenas a um Deus. Os politeístas, que adoravam vários deuses. E os enoteístas, que eram judeus. O que são os enoteístas? Tem Javé ou Yahvé como Deus supremo, mas acredito que tem outros mini-deuses que se envolvem. Esse povo falando que é mini Jesus. Então, mini-deus, exatamente. Então, que existem mini-deuses e que eles podiam clamar a esses mini-deuses que também seriam ajudados. Mas aí a gente vai entender um pouquinho melhor aqui no ponto 2, quando vamos falar da restauração espiritual. Quero trazer um detalhe curioso para vocês aqui, que eu também não sabia e aprendi. Em Jerusalém, no território judaico não católico, que é a nação de Israel hoje, só existe uma única estátua, uma única imagem de Davi. É a única imagem que foi permitido ter lá do rei Davi, e propositalmente com o nariz quebrado, para que ela não fosse perfeita. Para quê? Para que o povo lembrasse sempre que não existe nenhum homem, nenhum ser humano sobre a face da terra que é perfeito. Que somente o nosso Deus Todo-Poderoso é que é perfeito. Então, se nós formos visitar Israel um dia, quem sabe, vamos profetizar, quem sabe, né? A gente consiga ir lá para Israel. No território judaico não católico, porque tem católicos, tem alguns bem poucos evangélicos, tá? Os católicos ainda têm algumas imagens, sim, mas no território judaico não católico, em Jerusalém, na nação mesmo de Israel, a única imagem de escultura que existe é a do rei Davi. E aí, com esse para realmente demonstrar que nós somos imperfeitos. E por que o nariz? Não podemos quebrar outra parte do corpo? Porque normalmente ao te ver, o que você faz? Você fica empina o nariz, levanta a cabeça, não é assim? Quando a pessoa falar, a pessoa é altiva, né? Tem o nariz empinado. Então, quebra o nariz. Para demonstrar que realmente nós somos inferiores. E que nós temos que ser. E que só existe um Deus que é acima de nós. E que Ele que está no controle. E é Ele que desperta. É Ele que faz em nós o querer e o efetuar. E se nós não clamarmos, a palavra de Deus diz que as pedras vão clamar. Então, é hora de despertamento, amados. Temos que tomar cuidado também, porque tem às vezes alguns avivamentos que acontecem por aí, que são fogo estranho. Começa muito bem, dura muito pouco tempo e acaba. Por quê? Não tem Bíblia. Não tem palavra de Deus. Hoje em dia é muito entretenimento, só entretenimento, vamos isso fazer mesmo. isso, e que ele muitas vezes se esquece de pregar o principal, que é a palavra. Exatamente, é isso que acontece. E aí não pode existir um avivamento, não pode existir um despertamento genuíno. Se não houver jejum, se não houver oração, se não houver a palavra de Deus, entra aqui aquele livro, né? Esse aqui. A história do avivamento de Azusa aqui. Nossa, gente, esse livro aqui, você vai lendo quanto que eles tiveram que orar aqui, buscar Deus, para conseguir fazer o que eles faziam. Ele relata aqui que teve uma vez que ele ficou mais de 24 horas ininterruptas, sem parar de orar, que a esposa dele chegou num ponto de falar, meu Deus do céu, meu marido vai morrer, porque além de ele estar orando, estava em jejum também. Então imagina o quanto que eles oravam e buscavam, e eles falavam um negócio muito interessante, que eles não louvavam, sabe? Porque muitas vezes você louva, é importante sim, mas acaba só louvando, para ser o ego, fica aquele negócio, mas eles iam direto na palavra e a oração. Isso. E hoje em dia se deixa isso, né? Infelizmente sim. Prioriza o louvor, tanto que a gente sempre, já vi várias vezes, é um culto.
tem aquele louvor gigantesco E a que palavra? deixa 15 minutos pro pastor, pro pregador. Como que fica? E daí fica óbvio que eles estão priorizando o louvor e não a palavra. E nesse livro fala, gente, é muito interessante para quem quer aprender mais sobre o avivamento. Tem o avivamento do país de Gales também, que foi antes, eles se inspiraram no país de Gales. Então esse livro aqui... E é baratinho, viu? R$10. É fininho, né? Fininho, baratinho, uma leitura gostosa também. E um detalhe, esse avivamento durou 100 anos. E é conhecido até hoje, né? Então, esse é o avivamento, esse não foi povo estranho. Amém? Nós precisamos, e o Senhor está nos despertando para isso. Essa pandemia não veio por um acaso. Essas determinações de termos limite de horário não veio por um acaso. Veio para nós buscarmos mais. E como que a gente reconhece quando é povo estranho ou não? A palavra. Exatamente. É isso aí. A palavra de Deus. Amém? Vamos para o ponto 2 então. A restauração espiritual de Israel. Aleluia. Subsídio teológico. A restauração espiritual de Israel resultou em várias mudanças. Olha só. Quando a restauração, quando o avivamento, quando o despertamento é genuíno, ocorrem mudanças, tais como arrependimento diante de Deus, a libertação da idolatria, Daniel 6:26, foram libertos da idolatria. Sobre arrependimento, você tinha um comentário, né? Uma frase que eu li que é: o arrependimento é o primeiro passo para o verdadeiro avivamento. Porque tem uma diferença, né? Eu vi uma diferença entre você ficar com remorso de um pecado que você cometeu e o arrependimento. O remorso, você tá ali com medo das consequências. Exatamente. Porque é uma escolha, eu aprendi que é uma escolha. Você escolhe pecar ou não, mas já as consequências, você não escolhe, elas vão vir. E o arrependimento não, você se arrepende daquele pecado que você cometeu e aí você não mais faz ele, porque você se arrepende e é aí que Deus começa a trabalhar na sua vida. Foi o que aconteceu com o rei Ciro, ele se arrependeu. Olha o que 2 Crônicas 7:14 fala a respeito disso. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Então todo arrependimento é o primeiro passo para um despertamento, um verdadeiro despertamento. Amém? E será que estamos tendo arrependimento mesmo ou remorso? É sério isso, né? É outra questão que fica. Ah, mas eu não senti de perdoar. Perdão não é sentir, não. Perdão é decisão. Ah, mas eu não me arrependi do que eu fiz. Então eu sinto muito. Não houve um despertamento. Não é genuíno. Amém? Opa, tá aqui no chão. Espera pegar um copinho lá para mim, por favor. Outra coisa que, bom, então foram libertos da idolatria. Acabou. Outro, desejo pela busca da palavra. Neemias 8:3. Ele fala em Neemias 8:3 que Neemias leu em voz alta a palavra, desde o arraiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente às portas das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Aleluia! Então, o que acontece quando há uma restauração espiritual? Há um desejo pela busca da palavra. Eles voltaram a buscar. O que Daniel estava fazendo quando ele descobriu que estava acabando o cativeiro? Lendo a palavra. Amém? Houve um retorno ao culto a Deus. Eles restauraram o templo, voltaram a cultuar a Deus como devia ser. Não inventaram novas regras. Não trouxeram costumes da Babilônia para eles. Construíram o altar novamente, continuaram com as ofertas do mesmo jeito, com os sacrifícios da mesma forma. E houve a restauração sacerdotal entre o povo de Deus. Restituíram os sacerdotes como tinha que ser antigamente. Amém? Olha lá. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, de acordo com o que está escrito no livro de Moisés.
Quem quiser saber, Ricardo, quem quiser saber um pouco mais sobre as divisões sacerdotais, leia o livro de Levíticos. O livro de Levíticos vai informar certinho quais eram as funções de cada um, dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, quem entrava no Santo dos Santos, o que era o Santo dos Santos, tá? Então leia o livro de Levíticos lá para vocês verem, amém? A restauração espiritual de Israel. Amados, era importante vocês anotar essa frase aqui, porque é para nós. É para nós temos que guardar no nosso coração. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Ou seja, vontade própria, por decisão. Daniel assentou-se no seu coração em não participar dos manjares do rei. Por isso ele foi instrumento nas mãos do Senhor. Por isso ele fez parte do despertamento do coração do rei Ciro. Porque ele decidiu, lembra? Ninguém falou para ele, ó, Daniel, você tem que ficar sem comer porque você... Não. E fez mais. Se o Senhor me ajudar a vencer essa etapa, então eu farei a diferença. Só assim, então, nós somos cooperadores. Só assim poderemos ser instrumento nas mãos do Senhor. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. Porque não abre igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Olha só, durante o reinado do rei Dário, então foi Ciro, houve um despertamento. Depois entrou um outro rei chamado Dário. Quando os judeus estavam na Babilônia, muitos judeus acabaram adorando outros deuses. E aí onde eu comentei com vocês um pouquinho, né? Tinha os monoteístas, que adoravam apenas um deus, os politeístas, que adoravam vários deuses, os romanos, os gregos, os assírios, os persas, os medos, todos eles eram, a maioria eram politeístas, tá? E aí começou então os enoteístas, que tinham, muita coisa, é muito nominho pra gente decorar, por isso que é importante a gente estar anotando, depois tá pesquisando e estudando mais a fundo. Enoteístas, o que é então? Tem Deus, Yahvé, como superior, mas acreditam em outros pequenos deuses que trabalham a favor do ser humano. Mentira, porque isso não existe, né? E aí dentro disso também, isso começou, esse enoteísmo, quando Caim se afastou da sua família, de Adão e Eva. Ele pecou e foi embora, foi viver a vida dele. E aí então também começou a surgir um outro movimento, chamado animismo. Na verdade, esse animismo é um termo teológico mais atual, para explicar o que Caim começou a trazer. Esse enoteísmo, ele acreditava em Yahvé, acreditava em Deus, mas ele achava que tudo que se movimenta, tudo que tem vida, podia ser um Deus. Então, uma planta podia ser um Deus, uma cobra. Os indianos são... Isso. Os indianos são animistas. Tudo que tem é animado, tudo que tem vida, para eles pode ser um Deus. Um rato, um cachorro, uma aranha, uma barata, uma outra pessoa que tem um olho diferente, que tem um cabelo de outra cor, para eles. Então isso é ser animista, tá? Que acredita que qualquer coisa que se movimenta é um Deus, tá? E os israelitas, por estarem na Babilônia, muitos acabaram sendo e cultivando o enoteísmo e até mesmo o animismo. Ou seja, acreditavam em Deus, em Yahvé, mas acabaram adorando outros deuses e acabaram se ferrando, porque esses deuses não ajudaram em nada, né? Aliás, foram até humilhados, deixaram eles na mão, né? Os judeus, os israelitas, foram para o cativeiro por volta de 583 antes de Cristo. Então, de Adão até o cativeiro babilônico foi mais ou menos 3.500 anos, de acordo com a Bíblia. Durante esse período, eles foram, a maior parte do tempo, enoteístas. Aí, quando eles viram que o rei Dário colocou aquele edito
viram e falaram, poxa, mas o imperador, o rei Ciro já tinha também permitido que eles voltassem, o rei Dário também, que foi outro rei que assumiu. Falou, não, vocês podem voltar, podem construir o templo. E aí, o rei Dário ainda fez mais, ele instituiu que somente o Deus de Daniel deveria ser adorado. Então, espera aí, se ele sendo um rei idólatra, que adora tantos deuses, como Marduk, que era o deus principal deles, eles adoram Marduk, adoram outros balaíns, e ele instituiu que o único que deveria ser adorado, temido e honrado, era o Deus de Davi, de Daniel. Então, peraí, é de Davi também, né? Mas aqui no caso de Daniel. Então, peraí, então a gente está errado. Então só existe um Deus mesmo. Então Deus usou um rei idólatra para mostrar para o próprio povo que só existe um Deus. Olha só. Essa expressão judeus também, ela só surgiu quando houve a divisão dos dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. E quem foi para o cativeiro babilônico foi o Reino do Sul, Judá e Benjamim. Eles passaram a ser chamados judeus justamente porque a capital do Reino do Sul foi Judá. Então passou a ser chamado de judeu. Antes eram os hebreus, é o mesmo povo, só muda o nome por causa da divisão das 12 tribos. Sendo que nessa época as 10 tribos do norte já tinham sido extinguidas. Elas foram extinguidas cerca de 722 a.C. Lembrando que os anos eram contados de trás para frente, tá? Em contagem regressiva até o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, passa o primeiro ano do calendário cristão, da era cristã. Então passa a ser ano 1, ou ano Domini, né? Ano de Deus. Aí começa a contar o ano 1, ano 2, ano 3. Então por isso hoje Jesus tem 2020 anos, tá? Então é assim que nós contamos. Os judeus contam diferente. Não, tá novinho. Os judeus contam diferente. Mas até o nascimento de Jesus, os anos eram contados regressivamente. Por isso que... mas como assim? Os dois reinos do sul foram cativos em 583 e os 10 reinos do norte foram em 722, porque era contagem regressiva. Então, quando os dois reinos do sul, Judá e Benjamim, foram para o cativeiro babilônico, os 10 reinos do norte já não existiam mais. Os assírios já haviam destruído as 10 tribos. Então foi aí que o povo caiu em si e falou, poxa, se um rei poderoso como esse instituiu que fosse adorado somente um Deus, a gente está errado, vamos acordar para a vida, né? Então durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Que lição era essa? Não servir outros deuses, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Isaías 1, de 2 a 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e esse na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre restauração espiritual de um povo. Amados, se a finalidade de um despertamento é sempre a restauração espiritual, o que está acontecendo conosco agora então? O que está acontecendo com a igreja agora então? Não precisa falar mais nada, né? Se nós estamos, veja bem, o povo estava cativo. De uma certa forma, nós estamos cativos. Somos limitados para tudo, não podemos sair, nem horário controlado, usar máscara, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma espécie de cativeiro mesmo. E se Deus permitiu, então, por quê? Porque nós precisamos ou porque nós estamos doentes espiritualmente. Nós precisamos ser curados, os pés, a cabeça. Amém? Olha o que Isaías fala, Isaías 1, 2 a 6. Ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim.
O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça está toda ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados e nem tratados com azeite. Isso é para nós hoje? Parece que escreveu esses dias, né? Não parece? A gente não precisa nem comentar isso aqui, né, gente? A palavra por si já fala. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração dos homens. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer sobre o pecado, a justiça e o juízo. João 16, de 8 a 9. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Isso Jesus falando. Vejamos. Letra A. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Veja bem, não é com o pecador. Nós temos que ter bem consciente, bem claro isso. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Por que isso? Porque o pecador é usado muitas vezes por não conhecer, ou por ingenuidade, ou por alguma falha nas mãos do inimigo. Por isso que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Amém? O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus, lá em Atos 9, de 4 a 5, quando Saulo caiu do cavalo, né? Caiu literalmente do cavalo, né? E aí ouve a voz que fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem persegues. O Espírito Santo também convenceu do pecado a mulher samaritana. João 4, 16 e 19. Lá no poço, lembra? Ela foi buscar água, e o Senhor falou assim, vai lá e chama teu marido e volta. E ela falou, o Senhor não tem marido, né? Aí ela falou, bem, já tiveste marido, mas o que tem não é seu. Aí ele falou, veja que é profeta Israel, tal, né? Dá-me da água de beber, que não tem que voltar mais aqui buscar dessa água. Então, quem convenceu ela de que ela era pecadora? O Espírito Santo. Foi também o Espírito Santo que fez Zaqueu confessar sua falta. Lucas 19, 8. Que daí Jesus falou, Zaqueu, desce da árvore, hoje convém que eu entre na sua casa. E Jesus foi lá, saiu com ele. Jesus não falou nada. Mas através da ministração do testemunho de Jesus, ele falou, não, Senhor, eu vou devolver a metade dos meus bens. E se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, quem nos convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que todos os crentes andem na luz, porque tudo que é exposto à luz é visível. Por isso que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Amém? Esse dormir, volta a dizer, não é no sentido literal da palavra, é no sentido de acomodar-se. Mornidão espiritual, frieza. Amém? Até aqui, tranquilo? Pessoal? Eu acho que isso aqui que você falou entra naquilo que eu comentei com você. Que eu queria falar sobre esse dormir, não dormir fisicamente, mas você tá naquela mornidão. Esses tempos atrás o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração, rapidinho, que tá lá em Lucas 22, a partir dali do verso 39. O que está acontecendo lá? Jesus estava prestes a ser preso, mas antes ele foi lá e chamou os discípulos, vamos ali no Monte das Oliveiras que eu quero orar com vocês. Ele pegou, foi lá, chamou os discípulos, aí ele falou para os discípulos, ora aí. Ele se afastou e foi orar no canto dele.
E aí, quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração que há sempre dois tipos de pessoas nas horas de tribulação. Aquela que busca com mais força, que usa a dificuldade e tribulação para buscar mais, para orar mais, e aquela que simplesmente dorme. Aquela que se entrega para a tristeza, que se entrega para as tribulações. Chega, cansei. E aí aqui eu vejo na palavra de Deus, aqui Jesus, quando ele estava orando, que é quando ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não a minha vontade seja feita, mas a sua. Ali a gente pode ver o quanto Jesus estava angustiado, porque mesmo ele sendo Jesus, ele era carne, é como eu e você. E aí, a palavra de Deus diz que ele estando angustiado, ele orou com mais intensidade. E aí, diretamente do céu, Deus enviou um anjo que o fortalecia. E aí eu fiquei pensando, como será que a gente tem sido? Porque depois, quando ele foi e voltou para os discípulos estavam dormindo, dominados pela tristeza. Ali eles estavam dormindo fisicamente, mas então, se eles estavam dormindo fisicamente, imagina como que estava o espiritual deles, porque eles estavam dormindo. Verdade. Aí eu comecei a pensar, e a gente? O que a gente tem feito? Hoje em dia, com tanta coisa acontecendo, nossa, eu vejo aqui, Jesus tinha todos os motivos para desistir, falar: que eu vou morrer por esse povo ingrato? Que eu vou morrer por esse povo que nem acredita em mim? Mas ele foi lá, ele pegou e ele buscou com mais intensidade. Ele: não, eu não vou ligar para isso, eu vou, mesmo angustiado, eu vou usar isso e eu vou orar, e ele orou mais. E aí eu trago para os dias de hoje. Aí você fala: mas você não sabe o que eu estou passando, não é só isso que está acontecendo no mundo, você não sabe o que está passando comigo. E o que eu posso te dizer, que não sou eu que falo, é a palavra, que Deus enviou um anjo para Jesus, que o fortalecia. E eu creio que isso acontece hoje em dia com a gente. Mas você pode se sentir sozinho, mas não, o Espírito Santo, Deus é tão bom que ele envia o Espírito Santo para nos consolar. Só que aí depende de mim e de você. O que a gente vai fazer com isso? Vai se entregar para as tristezas? Vai abandonar, sair do barco? Ou você vai usar isso para buscar mais e mais? E aí, conforme você for buscando, você vai ter o despertamento. Verdade. Você vai ter mais intimidade com Deus. E, infelizmente, vai vir ainda coisas muito piores, mas só que o importante é que você vai estar com Deus e Ele vai estar ali. Não, vamos filha, eu vou estar aqui, eu estou te renovando, você não está sozinho. Mas aí fica a pergunta: o que a gente tem feito? A gente tem sido igual a Jesus, que usou isso? Nossa, ele estava prestes a ser preso, gente. Ele sabia que ele ia morrer, que ele ainda não só morrer, mas antes disso sofrer. E ele foi lá e ele orou e ele buscou mais, enquanto os discípulos, que não ia acontecer nada com eles, estavam dormindo. Então. E nós? Como nós estamos reagindo a tudo isso que está acontecendo? A gente está buscando mais a Deus ou está dormindo igual os discípulos? Fica a pergunta. Para mim também. Meu Deus, né? Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Muito bem colocado. O que Jesus fez? Chamou a atenção dos discípulos, né? Mas também perdoou os discípulos por terem feito, porque ele sabia da dificuldade. Mas é isso mesmo. E hoje? Muito bem colocado, Viva, o que você disse. É isso mesmo. E hoje? Nós estamos sendo que tipo de discípulos? Que tipo de povo? O que faz como Jesus, que clama mesmo, verdadeiramente, rasga o seu coração, rasga suas vestes, cobre de pó de cinza, no sentido de humildade, de humilhação? Ou deitamos e dormimos entregues para o cansaço? Já vai acabar o mundo mesmo, então? Mas é pior ainda depois que acabar, que se você for para o inferno, então, mas eles não pensam, né? Este era o ensino dos Jesus apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje. Isso que a Bíblia colocou aí era o ensino do dia dos apóstolos. E deve ser continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda. E as nossas necessidades espirituais também não. Só que olha só no ponto 3, Deus cumpre as suas promessas, aleluia. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22.
Jeremias foi arrebatado. Depois vocês leem aí em casa, até porque a gente já está estourando o tempo. Jeremias 27 e 22, amém? Então eles retornaram à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, da Pérsia. Então, Deus cumpre as suas promessas, desde que nós façamos a nossa parte, não ficamos dormindo igual os discípulos, né? E Deus renova as suas promessas de bênçãos, aleluia. Olha que maravilha, gente. Deus renova as suas promessas. Em cada despertamento, Deus faz o quê? Vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Porque Deus é fiel no cumprimento das suas palavras. Haviam profecias sobre a ida para o cativeiro, o tempo do cativeiro, o retorno do povo para Jerusalém. E todas se cumpriram na íntegra. Isso prova o quanto a Bíblia é inspirada por Deus e sua palavra é verdadeira. 2 Pedro 1,21 vai falar sobre isso. Amém? O Espírito Santo também revela as riquezas escondidas em Cristo. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para aqueles que o servem. Amém, aleluias. Olha, todo o agir de Deus para avivar o seu povo, renovar a sua obra, traz um renovo espiritual às pessoas que estão envolvidas neste agir. Vamos ver o agir de Deus. Deus respondeu, Deus resposta a Daniel. Daniel orou, Deus respondeu. Despertou Ciro, motivou e usou Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Zorobabel foi encarregado de guardar os utensílios do templo até que o santuário fosse reconstruído e então colocado de volta. Também deu sabedoria a Esdras, concedeu coragem a Neemias e uniu o povo para voltarem a adorar a Deus. Olha só o que ele fala lá em Romanos 9:23. Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória? Então quer dizer, se ele fez tudo isso para que o povo dele, para que nós, povo escolhido de Deus, pudéssemos ver as suas glórias, da sua misericórdia, que ele já tinha preparado antes, de antemão. Olha lá, Efésios 1:18 também fala o seguinte: olhe também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra como profecia para a vida de vocês. Amém? Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Que o Senhor possa realmente abrir os nossos olhos do coração e que possamos ver além do que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Aleluias! No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Mas e hoje? Será que a gente tem buscado isso? Será que a gente tem buscado verdadeiramente receber o batismo do Espírito Santo? É um revestimento a mais. É uma arma a mais para lutarmos no mundo espiritual, amados. Temos que buscar ardentemente receber. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Que dons espirituais são esses? Discernimento, interpretação de línguas, dom de cura, dom de visão, entre tantos outros dons que o Senhor deu, dom da palavra, dom da ciência, dom da sabedoria, entre tantos outros dons.
mas cabe a nós buscarmos verdadeiramente. Vamos acordar, não ficar dormindo. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Então não é só os bens espirituais, ele também deseja despertar os corações para termos a nossa fé renovada, para termos a cura do nosso corpo, dos sentimentos, das emoções. Amém? E no ponto 3 aqui, Deus renova a fé dos abatidos. Aleluia! Esse ponto aqui é tremendo, amados. Porque nos dias que nós estamos vivendo, gente, é realmente complicado. Estamos vivendo um tempo triste, um tempo pesado, um tempo de incerteza, um tempo de medo, né? De insegurança. Mas o Senhor diz que Ele renova a fé dos abatidos. Ele não está dizendo que nós vamos nos abater. Nós somos seres humanos. Mas Ele fala que Ele nos renova se nós o buscarmos. Sabemos que na Babilônia o povo de Deus não tinha ânimo para louvar a Deus. Imagina você, preso, apanhando, trabalhando o dia inteiro, sem comer direito, sem dormir direito, sem descansar. Você não tem ânimo. Nós mesmos, que nem vivemos em regime de escravidão, às vezes a gente chega no culto, né, você está tão sobrecarregado pelas coisas do dia a dia que você acaba não tendo forças para louvar a Deus como deveria. Mas depois que Deus agiu e trouxe um grande despertamento a muitas pessoas, a fé dos abatidos foi renovada, ao ponto do povo recuperar o ânimo para louvar a Deus com grande alegria. Está lá em Esdras 3:11, aleluia! E é pelo despertamento que Deus cria o ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não podia se deixar apagar. Era responsabilidade dos sacerdotes. Não podia apagar o fogo de 24 horas, constantemente. Detalhe, não era simplesmente chegar lá e colocar lenha, não. Tinha que limpar, tirar as brasas velhas e manter o fogo aceso, colocar lenha nova no altar limpo. E será que nós temos limpado o nosso altar? O nosso coração? Ou será que nós temos deixado raízes de amargura lá no cantinho e não conseguimos reacender? Porque eu vou louvar, de repente eu vejo lá na frente, mas aquele irmão não acredito. Como é que eu vou louvar? Aquele irmão está na igreja hoje. Não. Ele fez isso. Amados, é Ele com Deus. Perdoa, libera perdão, limpa o teu altar. Reacende a chama do avivamento. Porque tem um detalhe. Quando você está próximo de uma brasa, se a tua brasinha está apagando, aquela brasa está acesa, você acende. E principalmente quando a lenha está seca, aí pega fogo rapidinho. O que é lenha seca? É crente maduro. É crente que já conhece a palavra. Porque lenha verde é aquele crente de mimimi. Você não pode falar nada que... Quem morou no sítio aqui sabe, quando você coloca a lenha verde no fogo, misericórdia, sai fumaça, solta uma gosminha assim, fede, que pelo amor de Deus. É o crente imaduro, é o crente infantil ainda, que qualquer coisinha se dói. Não pode falar, pastor, não pode pregar aqui na frente, não. Se o pastor pregar sobre pecado, eu vou embora da igreja, porque ele está falando que eu estou pecando. Isso é lenha verde não queima, lenha verde faz fumaça. Nós temos que ser lenha seca, de preferência de angico, porque o angico não queima, ele fica vermelho, não acaba nunca, parece que aquela brasa, nó de pinho, então nem se fala, né? Uma vez quase queimei o fogão da minha mãe, coloquei nó de pinho no fogão a lenha, não sabia, a chapa ficou vermelha igual a capa da cadeira. Gente, que susto! Nós temos que ser nó de pinho, nós temos que ser angico, que não se consome fácil, mas que cria um fogo constante, um fogo forte, um fogo de avivamento, de despertamento que vai incendiar a igreja, que vai incendiar o nosso trabalho, que vai incendiar os nossos familiares, aleluia! E quando chegarmos no lugar, se o inimigo estiver aí, vai ter que bater em retirada, porque o fogo do Espírito Santo vai arder de tal maneira que não vai ficar presente, aleluia! Nós precisamos buscar, assim como o povo buscou no cativeiro, nós temos que buscar agora. É o nosso cativeiro, é o nosso momento de despertamento. Mas para isso precisamos limpar o altar. Manter a chama acesa. Então vamos despertar. Porque o Senhor renova a nossa fé. Aleluia.
Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas que continue aceso. Hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Não é o crente que vocês oram. Vocês oram por mim? Não. É eu oro e você ora comigo. Aí sim. E no ponto 4, o despertamento torna os homens o quê? Obedientes à palavra. Aleluia! Quando o povo de Deus se voltou a Jerusalém, eles cuidaram da cultura a Deus, exatamente como a palavra ensina. A Bíblia faz questão de registrar que, como estava escrito, eles faziam. Esdras 3, 2 e 4. Quem é renovado por Deus tem o desejo de obedecer a sua palavra e nela permanecer. João 8, 31 e 32. Tem até um louvor que sexta nós cantamos, né, Tati? Aqui a tua palavra escondida, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondida. E um detalhe que me chamou a atenção, a gente estava conversando, né? Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, é assim que nós temos que ser amados. Temos que esconder a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos mais contra o Senhor. O povo de Israel fez isso quando eles foram libertados do cativeiro, quando foram libertos, eles esconderam a palavra no coração deles. Aleluia. E passaram a seguir tudo que as Escrituras dizem. E é isso que o Senhor quer de nós. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente serem fiéis à palavra de Deus. Aleluia! Amém. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 4, 6, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Amém. Glória a Deus. E como saberemos o que está escrito? Aleluia. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, 112. E desta forma de proceder, essa atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiros sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. O salmista que fala isso. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só, o que o despertamento faz? Torna os homens obedientes à palavra, restabelece o culto exatamente como tem que ser, genuíno, puro, não que não tem que ter louvor, mas muito bem colocado por da Bíblia. A palavra tem que ser a essência. Graças a Deus a nossa igreja tem prezado por isso. Os nossos pastores têm esse cuidado de dar mais tempo para o pregador, que é o alimento sólido. Aleluia. Amém. E o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam ser fiéis. Ninguém precisa ficar cutucando o irmão e falar, irmão, está errado. Irmão, tem que dar a palavra. O Espírito Santo mesmo, ele revela isso. Exatamente. O Espírito Santo já revela. Amém? Amém. E para concluirmos, sabemos que milagre é tudo que se manifesta da parte de Deus em nosso mundo natural. Portanto, o agir de Deus para despertar e avivar o seu povo e a sua obra foi um milagre. Também a palavra avivar do grego, anakaiori, significa reacender a chama que se apaga. Aleluia! Amém. Deus sempre avivou a sua obra e sempre avivará. Abacuque 3:2. Olha que lindo! Avivar é reacender a chama que se apaga. Amém? Que o Espírito Santo possa, então, amados, avivar as nossas vidas,
acender a chama, reacender a chama que outrora se apagou. Que ter mais fome, mais Amém. sede, a palavra de Deus. Verdade. Que venhamos realmente ter o desejo intenso de sermos fiéis ao Senhor. Amém? Oramos para que o Espírito Santo guarde em nossos corações essa palavra que foi ministrada hoje. E que ela venha no decorrer da semana queimar como fogo, como brasa viva do altar em nossos corações. E que possamos verdadeiramente permitir que o Senhor nos use como instrumentos para fazermos o despertamento, ou para sermos parte do despertamento e desenvolvimento que está acontecendo. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Deus seja louvado. Compartilhem, curtem, comentam aí. Amém? Para que a obra de Deus continue crescendo. Amém?